Boa noite a todos. Hoje eu tô gravando um vídeo um pouco mais tarde, gente, e provavelmente vai ser o que eu vou fazer daqui pra frente, por conta de outros afazeres, e também hoje eu tive um problema aqui com essa ferramenta onde a gente grava o OBS. Mas vamos lá. Sejam bem-vindos ao canal CryptoDexter, né? Aqui a gente faz as análises que vocês já devem ter visto nos outros vídeos. É uma coisa bem simples, direta, sem muita, como é que eu vou dizer? Tem muita poluição na carta, né? A coisa é bem simples e direta. Algumas coisas aqui de hoje, o que a gente tem para falar? Ontem, né? Ontem vimos movimentos importantes nos índices americanos, né? Isso é importante porque mexe com o mercado. O S&P 500 segurou na linha de tendência, mesmo após o início do dia com forte queda, né? A gente depois vai olhar essa carta. O Nasdaq mostrou mais fraqueza, né? Parece que o capital, o dinheiro saiu do Nasdaq e foi para o S&P. Uma notícia de bastidores aqui, teve uma decisão judicial em que um juiz ele confirmou o monopólio, ele não mexeu com o monopólio do Google e da Apple, né? Então ele manteve os monopólios. Isso animou os investidores da área de Big Techs, né? Então, por conta disso, gerou uma alta expressiva no pós-mercado das Big Techs. O Google, né, no caso, tem o Chrome, tem o Alphabet, e o Apple, a gente já sabe o que o Apple tem. O S&P conseguiu se segurar no fechamento, exatamente na linha de tendência, que a gente vai ver aqui, mostrando como a análise técnica se cumpre, né? Já o Nasdaq fechou abaixo do canal paralelo, levando sinais de alerta. A gente não vai olhar isso aqui não. Bitcoin, vamos lá entrar na nossa carta do Bitcoin, gente. Pera aí. Ai, gente, deu um furo aqui agora com vocês. Isso aqui era pro final, mas não tem problema não. A gente depois volta aqui e vocês vão entender tudo. Vamos aqui, primeiro aqui, vamos lá no Nasdaq, no Nasdaq não, desculpa, no S&P 500, o que aconteceu lá? Isso aqui foi ontem, ele fechou bem na linha de tendência, bem na linha, e hoje já fechou para cima, né? Então mostra que o não no Nasdaq, desculpa, eu tô confundindo toda hora, o S&P 500 tá subindo, e o que isso tem a ver com o Bitcoin? O Bitcoin e o Nasdaq é como se fosse um motor de 2 cilindros, né, gente? Então, um vai para um lado, um vai para o outro, um puxa o outro, né? O Bitcoin, na verdade, está começando a se antecipar ao SP 500, né? Se você for olhar em 2021, o topo do Bitcoin aconteceu e o topo do SP foi lá meio que 3 ou 5 semanas depois. E agora, vamos lá no Bitcoin, agora aqui em 2025, se você olhar aqui, ó, 14 de agosto, o Bitcoin deu top. E o que aconteceu com o S&P 500? Olha lá, 14 de agosto, pum, ele caiu. Então o Bitcoin está sendo meio que um termômetro, né, em relação ao SP 500. Deixa eu limpar isso aqui um minuto. Então, a gente está observando essa correlação entre os dois. O Bitcoin está aqui. Deixa eu colocar, tá faltando uma linha aqui do Bitcoin. O Bitcoin tá ali naquela, né, como eu mostrei no último vídeo, o Bitcoin voltou a subir, como a gente fala aqui, a cena do crime, né? Ele tinha rompido essa linha aqui, essa trend line ascendente aqui, ele rompeu, se segurou um pouquinho ali nos 111, caiu e agora ele está tentando furar de novo, 111, 112. O que é a confirmação, como eu já expliquei para vocês? Confirmação é quando ele fura, quando ele ou qualquer cripto, né, qualquer asset, fura aquela linha de resistência, ele tem que fechar acima, desculpa, ele fechou, e já está abrindo a próxima carta, né? Essa carta aqui é de amanhã, ele já abriu acima, mas a gente vai precisar de mais duas velas, desculpa. Ele já abriu aqui amanhã acima, e a gente vai precisar de mais duas velas aqui, confirmando que realmente ele vai subir. Caso ele não suba, ele seja rejeitado aqui, nós temos lá o 107, 106, 107, que é uma outra trendline de suporte. E se ele for furar os 107, ele vai vir para a próxima linha de suporte, que é o 100, né?
E aí eu vou mostrar isso aqui para vocês aqui rapidamente, gente. Deixa eu só ver meu material aqui. Vamos lá. O que acontece? A próxima linha de suporte vai ser 100, né? Se ele for essa daqui. E aí vamos botar aquele indicador aqui de novo. De vez em quando a gente usa um indicador, indicadores que são relevantes. O que é o VRVP? É Volume Profile, ou volume por faixa de preço. É um indicador de análise técnica que mostra em quais preços houve mais negociação, não apenas ao longo do tempo. Em vez de barras embaixo do gráfico, mostrando o volume por candle, né, que são as velas, ele desenha barras horizontais no gráfico, mostrando volume de preço, que é isso aqui. Ó. Isso aqui é volume de preço, gente. Né? Então, isso aqui são áreas de fortes negociações de preço. E aí, fazendo uma analogia bem rápida e simples, imagine isso aqui como pegadas. Onde tem mais pegadas, tem mais gente. Onde tem menos pegadas, tem menos gente. Então, se a gente ver aqui, tem muita resistência, vai ter muita resistência nessa região aqui, né? Porque tem muito volume de compra e venda. Aqui já tem um volume de compra e venda mais fraquinho, ali nos 118. Ou seja, se o Bitcoin começar a subir, provavelmente ele rompe isso aqui. Usando aqui o método que eu gosto de usar, eu pego a vela em linha reta até a próxima linha de resistência. Está dando 121. Como ele não vai subir de uma vez só, a gente pode botar mais um dia, 122,39. Se você botar mais um dia, 122,357 é onde ele pode chegar se ele romper essa resistência aqui de 111, 112. Caso não dê certo, a gente já sabe, ele vai primeiro bater aqui no suporte de 106, 107 e 100 é o próximo, sendo que quem assistiu meu último vídeo, eu digo que ele pode ir além de 100 até 92, que é uma gap da semi-feature, né, do mercado futuro. Vamos dar uma limpada aqui agora para mostrar outra coisa para vocês aqui. Vamos fazer uma comparação. Assim como o Bitcoin está sendo uma referência em termos de antecipar o que acontece lá no SP500, o Ethereum, ou o Ether, né? O Ether faz o mesmo papel em relação ao Bitcoin. Então, a gente vê aqui a carta do Ether. O que está acontecendo? Olha lá. Olha a linha do Ether. Ele está respeitando essa linha que o Bitcoin quebrou, essa linha de tendência, né? A do Ether aqui, no caso, começa em junho, né? 22 de junho desse ano. Que são as high highs, né? Ele está com high highs e low highs, né? Fundos de alta, né? Cada fundo está sendo mais alto que o outro, e ele está com high highs, né? Cada topo está mais alto que o outro. Ou seja, ele está respeitando esse topo. No momento aqui, o suporte seria aqui em 4.286. Vamos puxar essa outra linha aqui. Isso aqui seria um outro suporte, caso ele furasse essa linha, essa tendência aqui. Ele vai chegar aqui até 3.900. Agora, ele subindo, a coisa aqui, por enquanto, está de neutro para ascendente, né? A tendência dele está de neutro para alta, né? Onde é que ele pode chegar? E me antecipei aqui, gente. Vamos tirar isso aqui. Bom, que aí a gente agora vai lá para o gráfico. Primeiro que vocês viram que eu abri a carta sem querer, eu não tinha me colocado, mas enfim. Olha lá, canal paralelo. Então o Ethereum pode chegar, se a gente pegar ali aquela análise bem conservadora, 5.316 um dia, se for 2 dias também não vai, um pouquinho mais, né? 5.358, se for uns 3 dias, 5.400 e aí vai. Então a tendência do Ether, se ele subir, vai ser esbarrar nesse canal paralelo aqui, né? Ele tem a parte de baixo do canal como suporte, a parte de cima do canal, o paralelo, como resistência. Então, no conservador, a gente está falando 5.326, que é onde o Ether pode chegar, caso ele continue essa tendência de neutro para alta. Então, gente, é isso. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa aqui.
Mercado tradicional segue frágil, mas Big Techs seguraram os índices que a gente já mostrou lá. Foi uma notícia que eu falei com vocês do juiz, né? Que deu essa liminar, mantendo o monopólio dos caras. BTC testa resistência 112,100. E o Ethereum, o Ether, ainda com tendências de alta, mostrando mais força. Não, que tá ali agora não é relevante aqui. Então é isso, gente. Opa, apertei a coisa errada aqui. Então é isso, gente. Essa é a análise de hoje. Foi meio tarde aí por conta de afazeres e também o OBS, que é essa ferramenta aqui que todo youtuber usa, me deu uma dor de cabeça hoje, que o áudio desconfigurou. E aí quando eu passava de uma cena para outra, tava trepando um áudio no outro. Enfim, agora que eu consegui fazer isso, gente. Mas acho que geralmente os meus vídeos vão ser soltos assim no final do dia, por conta de várias coisas que não vêm ao caso aqui. Desejo a todos uma boa noite. Nigga, another